Estou voltando aqui no FILE, o Festival Internacional do Livro Esportivo. Espero que vocês todos estejam gostando dessa nossa programação, nesse que é o primeiro evento inédito da literatura esportiva brasileira. Bom, agora eu vou trocar de lugar com a nossa mestre de cerimônias, a Camila Carelli, porque a Camila vai fazer uma das coisas mais deliciosas do jornalismo e que ela sabe fazer tão bem, uma entrevista. E ela vai entrevistar um ídolo do futebol, ela já anunciou, é o Zico, um dos maiores jogadores do futebol mundial de todos os tempos. O Zico é motivo de vários livros, não só do Brasil, como também pelo mundo inteiro. Enfim, o Zico quase que vira uma biblioteca com esse conteúdo maravilhoso, essas histórias sensacionais que ele tem na sua trajetória do futebol. Então, com muita honra, vamos receber o ídolo Zico, entrevistado pela jornalista Camila Carelli. Hoje vamos receber aqui no Festival Internacional do Livro Esportivo um convidado super campeão, com a bola no pé e também nas histórias narradas em muitas publicações, o maior ídolo da história do Flamengo, onde conquistou títulos, todos os títulos possíveis, ainda jogou na Itália, no Japão, onde vive hoje e também já consagrado como jogador e técnico. É claro que eu estou falando de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, e a trajetória do nosso convidado, ela está contada em livros impressos, online, editados no Brasil, no exterior. É tema de livros infantis, tem o personagem do Ziquinho, conhece? Artigos, colunas, dissertações, revistas em quadrinhos, até mangá no Japão, e muitos outros meios. É com muita honra e alegria que recebemos aqui o Zico no Festival Internacional do Livro Esportivo, diretamente do Japão, onde ele é diretor técnico do Kashima Antlers. Que bom receber você aqui num evento que trata de livros esportivos, Zico, sendo personagem também de tantos títulos, né? É verdade, Camila. Um prazer grande falar com você, um prazer grande poder participar do Festival Internacional do Livro Esportivo. Muito obrigado ao meu querido amigo Edson Mauro por ter me feito esse convite. Se estivesse aí no Brasil, estaria presente ao vivo, com certeza, mas estando aqui no trabalho, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, eu acho que não podia faltar, né? Tive a honra, o privilégio de ter sido aí personagem de tantas histórias bonitas, tantos livros legais que escreveram ao meu respeito, e todos eles guardo com muito carinho, seja no Brasil, no Japão, na Itália, enfim, todos esses que até hoje, de vez em quando, fazem menção, e lógico, né, até mesmo situações infantis para crianças que nem os pais ou avós é que fazem a cabeça para saber quem é Zico, né? Mas é uma oportunidade também de conhecerem a sua história, né? Não deixa de ser muito importante para isso também. Você tem ideia de quantos livros no mundo falam de você, Zico? Ah, não tenho, não. Você vai me desculpar, mas não tenho, não. Eu sei que aí no Brasil, dos que eu tenho assim com mais fácil memória, o primeiro, que foi do Marcos Vinícius, que foi um grande amigo meu, inclusive ele que foi o idealizador do meu jogo de despedida no Maracanã, uma lição de vida, né, que foi praticamente até aquele Fla-Flu, do famoso, quando eu voltei da questão da operação no joelho, que me chamaram de bichado, aquela coisa toda. E depois ele fez uma outra edição com algumas coisas da atualidade e tal. E um que foi lançado da FTD, que foi Zico Conta a Sua História, né? Aí eu contando tudo e tal, um pouco até eu parar de jogar. Depois veio dos 50 anos do Roberto Assaf, do Roger Garcia, né? Que são meus amigos e que foi muito legal. Teve um perfil que foi da Lúcia Rito também. E esses são assim os quatro que eu lembro mais aí no Brasil. Agora, teve aqui no Japão foram vários, né, e de diversas situações, mas teve um que foi fundamental,
que foi chamado O Líder, né? Porque todo mundo queria saber como é que foi a minha chegada aqui, aquilo que eu transmiti para os japoneses, o que foi essa mudança toda no futebol. Então, esse livro virou uma grande referência. Aqui foram, se não me engano, 300 mil cópias que foram vendidas e virou uma referência até mesmo para empresas, eu dei muitas palestras falando sobre isso e tal. Foi talvez o de maior repercussão aqui no Japão. Eu cheguei até a traduzir em português, tá? E não sei se eu cheguei a fazer isso aí, mas eu não estou lembrado direito. Eu sei que aqui no Japão foi um sucesso tremendo e ficou marcado aqui porque talvez tenha sido um dos poucos livros de esporte, né, que tenha feito tanto sucesso, e principalmente pelo que passou a representar o futebol hoje aqui no Japão. Esse livro ele fala mais da sua trajetória, é isso que você está se referindo aí, que foi que tem tanta representatividade no Japão, ou fala um pouco mais também da adaptação à cultura japonesa, enfim, da tua chegada aí? Fala só sobre o que eu fiz aqui, né? Como começou, por que eu acreditei, por que eu vim para cá, qual a mensagem que eu passei para o Kashima, na seleção brasileira, tudo aquilo que aconteceu aqui no Japão na fase inicial, que eu vim para uma cidade de 40 mil habitantes, que só tinha uma fábrica, que era a Sumitomo, e esse clube se tornou referência no Japão inteiro. Hoje é o maior vencedor de título do Japão, o maior número de vitórias, conseguiu em 25 anos 20 títulos. Então, todo aquele início foi contado, né? Porque houve um acompanhamento da gente jogar na segunda divisão, tá jogando em campo de terra, lavando material, o que era preciso fazer, questão toda de infraestrutura para o clube, montar tudo isso, como é que era ser profissional, como é que deveria fazer. Então, todo esse passo a passo foi contado aí. Então, isso acabou se tornando uma referência. Poxa, um cara que já é conhecido, famoso no mundo inteiro, vem para cá, vai para um lugar desconhecido, vai jogar em campo de terra, andar de trem, de ônibus, ser uma pessoa desconhecida no país e se tornar a principal referência de um esporte que não existia profissionalmente. Então, isso tudo chamou muito atenção para diversas áreas, né? E não tenho dúvida que, naquele período, pós-livro, eu fui chamado para fazer, eu devo ter feito assim, umas 50 palestras para falar justamente sobre tudo isso, como é que foi essa minha vinda aqui para o Japão, né? Muito interessante. Você falou que ele está traduzido, né? Porque eu imagino que muita gente que esteja assistindo agora e não leu ficou interessada em ler essa história, né? E tem traduzido, então, né? Quem quiser ler em português. Eu vou procurar, não vou te dar essa informação. Eu pedi para traduzirem, e eu tenho em algum lugar esse livro todo traduzido. E quase eu queria ter lançado aí no Brasil, mas eu não estou lembrado. Minha memória está me falhando aqui para saber onde é que está toda essa tradução, porque foi muito interessante. Eu não sei se foi colocado também através de internet. Eu não posso te dar essa informação exata, Camila. Mas já fica o interesse para as editoras também, Zico. Você falou uma lição de vida, né? Do primeiro, você tem o Zico Conta a Sua História, Zico Rei do Maracanã, simplesmente Zico. Eu tenho alguns títulos anotados aqui. Desses que falam mais da tua... Simplesmente foi um dos últimos, que foi da Priscila, que eu fui padrinho do site Donas da Bola, e ela pegou, através de muitos depoimentos de pessoas rubro-negras, né, famosas ou não,
para falar a meu respeito. Então, ela botou esse título, a gente fez a noite de autógrafos, muito legal. Então, a Priscila, né, a Renata, a Jussara, que são as 3 meninas que eu tinha mais contato, e elas foram realmente fantásticas e fizeram esse livro com muito carinho. E aí eu me lembrei até de um português, né, que lançou a Bíblia do Zico. Ele foi aí no Brasil e nós lançamos. Eu espero até o final do nosso papo relembrar o nome dele aqui, tá? Porque ele trabalha no Sport TV lá de Portugal, e ele já fez Bíblia de Mourinho, de Cristiano Ronaldo, de vários times lá da Inglaterra, de Portugal e tal, e é fanático pelo Flamengo, se tornou apaixonado pelo Flamengo por causa de mim, e aí veio ao Brasil e a gente lançou a Bíblia, e foi muito legal, e realmente tem situações bacanas lá que ele descobriu da minha história toda. A gente vai lembrar o nome até o final dessa pesquisa. Tem uns ajudantes aqui que vão resgatar esse nome. Mas desses que falam da tua trajetória, Zico, tem algum que é favorito, assim, que você tem um carinho diferente? O primeiro, né, do Marcos Vinícius, Uma Lição de Vida, porque, inclusive, tem um pouco da história aqui no Japão, que ele veio aqui, me acompanhou. Então, é um cara amigo que faz as coisas, um grande rubro-negro que faz as coisas. Eu conheci porque ele estudou com meu irmão Antunes na Faculdade Gama Filho, então a gente já conhecia, e ele era um grande cara do marketing, trabalhou numa das principais empresas do Rio de Janeiro, a Publicitar, famosíssima, e ele é um cara do marketing. Ele é aquele show do Roberto Carlos, Emoções, que tinha aquele avião com Emoções, aquilo tudo foi dele. Então, aquela minha despedida, 6 de fevereiro, no Maracanã, foi tudo dele, tudo da cabeça dele. Então, é um cara espetacular, um amigo, mora em Brasília até hoje. E aquele primeiro livro teve um significado porque ele me acompanhou, ele veio aqui na minha despedida com a esposa, quando eu me despedi aqui no Kashima. Então, esse primeiro livro realmente tem um significado muito grande para mim, uma grande importância por ser quem ele é e tudo aquilo que representou na minha vida, né? O autor é o Luiz Miguel Pereira, da Bíblia do Luiz Miguel, exatamente. Grande Miguel, é isso aí, Luiz Miguel. É isso aí. Desculpe, Luiz. Desculpe por tanta gente. Não, todo mundo está com a memória prejudicada nesse período, Zico, fica tranquilo. E no Japão, você falou desse livro que fala que tem essa repercussão enorme aí. Tem outros livros que falam de você aí, ou esse é o mais significativo mesmo? Esse é o mais significativo mesmo, né? Porque esse fala do trabalho desde o início, do que aconteceu. É lógico que depois já apareceram outros, apareceu, como você falou no início, um mangá e tal, mas fala da história do jogador e tal. Tem outros que contam casos, mas esse foi com uma história bem definida, né? E bem importante pela minha chegada aqui, por que eu vim para cá, né? Bacana. E voltando um pouquinho, o Zico ainda quando estudante, o Zico jovem, adolescente, assim, você foi influenciado por algum livro? Olha, não fui não. A gente lia muito livros na escola, né? Porque naquela época meu estudo era sempre você tinha que fazer trabalhos em cima de livros, né? Lembro de Monteiro Lobato, livros infantis, e que era aquilo que você tinha que fazer alguma redação, contar alguma coisa. Eu era muito ruim em redação, inclusive, então eu ficava chateado quando você pedia redação, porque você tinha... Não era o fato de ler o livro, era de você colocar alguma coisa a respeito daquilo, né? E eu tinha medo de copiar por
não saber direito a fazer uma redação. Então, se era uma matéria que eu não gostava muito, era português por causa da redação, entendeu? E redação é o que valia a maior nota, às vezes, né? Era importante. Eu não tinha, eu tinha o dom de falar. Eu, por exemplo, se eu estiver falando com você, eu falo, você vai redigir, você vai botar tudo aquilo que eu falei. Agora, se eu falo, eu não consigo escrever aquilo que eu estou falando, entendeu? É uma situação diferente. Eu não sei gravar para depois escrever tudo. Mas você já lia livros esportivos? Já tinha essa curiosidade, assim, já tinha essa coisa do futebol, ou de gostar mais de ler coisas sobre esporte? Eu sempre gostei, mas lia mais revistas, né? Porque a gente muito o Brasil não tinha muitas opções de esportes como tem hoje, né? De pessoas que pudessem transmitir alguma coisa. Eu lembro, assim, o primeiro livro que me vem à cabeça sobre esportes é do treinador de basquete, do Ari Vidal, que ele conta a história de como foi aquela vitória lá em Indianápolis, né? Que ele, pensando, não dormiu a noite inteira, pensou como é que ele ia fazer para ganhar dos americanos e tal. Ele falou assim: eu só tenho uma solução de todo o conhecimento dele de basquete que ele aprendeu e que ele viveu. E o Ari Vidal tinha uma coisa, que ele foi professor do meu irmão Edu na faculdade, na Castelo Branco, faculdade que eu estudei também, mas não tive essa honra, esse privilégio de ter ele como professor. Então, ele falou: olha, eu só tenho uma condição de ganhar, se eu botar o Marcel e o Oscar para fazer cesta de 3 pontos. E foi o que aconteceu, os caras acertaram tudo e ganharam. Então, a história contada por aquele livro reflete muito, me ajudou muito para a questão de quando eu passei a ser treinador, porque você tem que criar alternativas. Quando você está jogando, é você ali dentro que cria na hora, né? Você faz a jogada e tal. Mas quando você é técnico, você tem que planejar tudo, criar tudo, mostrar tudo, falar do adversário, do teu time. Então, aquilo foi o primeiro livro assim que me chamou muita atenção no esporte. Depois vieram outros e tal, como tem hoje. Hoje tem uma quantidade boa, mas eu acho que ainda é muito pouco pela importância que o esporte tem no Brasil. E eu não falo só do futebol, mas falo de outras modalidades, o que representa o basquete, o que representa o vôlei hoje, a ginástica, a natação, judô, e atletismo. Então, eu acho que a gente sente muita falta dessa literatura esportiva. Como treinador, você gosta também, Zico? Você citou esse do Arthur Vidal, mas do Ari Vidal tem outros que você já leu e gosta de ler alguma coisa sobre livros de outros treinadores? Enfim, você acha que isso acrescenta também no teu trabalho? Gosto, claro, gosto. Viu? Li o do Phil Jackson, li o do Guardiola, não escrito por ele, mas um cara que acompanhou, né? Li... o Matias Pedernal, né? Que escreve os livros sobre o Guardiola. Matias Pedernal, que escreve os livros sobre o Guardiola, né? Fala sobre o período dele no Bayern, de Munique, né? O do Phil Jackson, né? A gente acabou de ver aí também a série também que apareceu na Netflix a respeito do Jordan. E eu já tinha lido o livro, muitas histórias daquela que estão nessa série eu já conhecia, mas é um espetáculo, né? Porque você tem que gerir ali conflitos, egos, e é isso, no esporte é isso, esporte coletivo é fogo, individual você está sozinho com um cara ali. Então, eu tive muito contato através do que eu consegui no futebol, com técnicos de outras modalidades, com professores de atletismo, de ginástica,
de natação. Então, aprendi muito, né? A faculdade também te dá um know-how muito grande em relação a isso tudo. E eu sempre me interessei por isso, pelo esporte, que é diferente você estar ali vendo e conhecendo, sabendo do que pode vir a acontecer, o que decide um jogo, o que não decide, o que faz o cara bater um recorde, o que não faz. Então, eu acho que isso tudo, para quem é do futebol, isso tudo me ajuda bastante. E eu gosto muito. Toda vez que eu posso, pego um livro, e ainda mais que eu vi muitas vezes para o Japão, já viu, né? O que a viagem haja livro, né? Olha, dá para ler os 3, a viagem é longa. Zico, a gente ouve muita história também de concentração, né? De jogadores que tentam exatamente matar também um pouco o tempo na concentração. Ela já foi mais característica no futebol brasileiro. Hoje nem todos os clubes fazem, mas você lembra assim de Flamengo, seleção, se tinha devoradores de livros, como a gente chama, jogadores que gostavam muito mesmo de aproveitar esse tempo para ler? Devia ter, né? Devia ter, sim. Eu não estou lembrado assim um caso específico, mas falam muito do Sócrates, né? O Magrão sempre gostava. Eu gostava mais de ler, sempre gostei mais de ler em viagens, seja no avião, no ônibus e tal. Eu sempre gostei mais de ler assim. Nunca gostei muito de ler no quarto e concentração, não. Concentração, eu ficava lá nos jogos, às vezes uma sinuca, um carteado, né? E também o totó, que eu gostava, né? Hoje, para muitos, é pimbolim e tal, mas eu nunca fui de parar, deitar na cama e ficar lendo, não. Então, leitura eu sempre gostei mais principalmente de avião, e o que não faltou foi a viagem de avião para me ler. E ainda não falta, né, Zico? Você falando um pouquinho mais até do Japão. Até uma curiosidade, como é que tem sido sua rotina aí? Como é que é e mudou muito depois com essa questão da pandemia, enfim? Como é que está a rotina no Japão? Não, aqui tá bem tranquilo, né? Uma coisa aqui, muitas coisas que são pedidas hoje, os japoneses já faz aqui normalmente no dia a dia, né? Questão das pessoas que estão gripadas, o uso da máscara, a questão da higiene, de você entrar em casa e deixar o sapato na porta, a questão de você entrar num restaurante, numa boutique, e ter lá o álcool gel para você limpar as mãos. Então, isso tudo já tem, é uma rotina aqui. E isso ajuda bastante. As pessoas são muito disciplinadas. Então, eu cheguei aqui, por exemplo, sem ter nada, sem ter tido nada, com o exame pronto, negativo, mas tive que ficar dentro da minha casa sozinho 15 dias, esperando a quarentena, todo dia medindo a temperatura para saber qual era. E é o que a gente faz hoje. Chega no clube, você mede a temperatura, cada semana tem a questão do exame de Covid, dentro do clube, ali dentro, na área que você fica das reuniões, da administração, você tem que ficar de máscara, lá fora não. Restaurante, você entra de máscara e tem que tirar para se alimentar, lógico, e tal, mas os restaurantes tudo com distância assim de 2, 3 metros de mesa para mesa. Shopping a mesma coisa, todo mundo de máscara, mas está tudo aberto. Então, a vida é normal, com os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, que são as recomendações, né, de todos aqueles médicos que precisam. Aqui, por exemplo, você tem um aplicativo que cada um diz aquilo, aonde vai, como vai, e se você está num local e que tem alguém com Covid, vai dar um sinal no teu telefone através do aplicativo. Então, quer dizer, as pessoas ficam muito mais seguras, muito mais tranquilas para sair e tal.
Agora, se você vai para qualquer lugar e não toma esses cuidados, aí é complicado, né? Então, o jogo hoje começou aqui, os jogos, um mês atrás, com 5 mil pessoas do time da casa, com a distância de 3 metros de torcedor para torcedor, todo mundo de máscara, você não pode gritar, não pode pular, só bater palma. Agora já são metade da capacidade do estádio, 50% já pode ir, já pode, de vez em quando, soltar um gritinho, sai um gol lá e tal, as pessoas pularem. Eu lembro que no último jogo agora, que nós sofremos um gol no último minuto, a torcida toda pulando, eu falei, vai ser multado aqui a turma. Não pode abraçar na comemoração. Não, mas dentro tem do campo... Tem que se conter. Dentro do campo pode, né? Pode. Dentro do campo pode se abraçar, não tem problema. Mas na arquibancada não, tem que comemorar ali individualmente. Comemoração individual, exatamente. O papo tá bom, o tempo vai correndo aqui, já está acabando. Nós temos também meia horinha para bater um papo com o Zico, gente, é muito pouco, tem muita história, mas eu tenho ainda umas perguntinhas aqui, vou tentar ser mais breve também. Os rubro-negros, eu falo muito também, né, Camila? Eu também, então já viu, né? Os rubro-negros com certeza devem estar querendo saber como é que tá. Você tem conseguido acompanhar o Flamengo daí? O que você está vendo? Ainda tem sempre essa pergunta, essa curiosidade, né? Zico, técnico do Flamengo, um dia é possível? Experiência como dirigente? Não, nenhuma, esquece dirigente, esquece isso. Esquece, pode esquecer. Nenhuma chance de eu ter nenhum cargo mais no Flamengo. O que eu tive em 2010 foi para justamente comprovar que eu não devo ter mais nada lá, entendeu? Então, eu procuro sempre acompanhar, mas às vezes não dá para ver os jogos, porque é de madrugada. Eu tenho que também trabalhar, às vezes acordar no dia seguinte. Quando o jogo é 9 da noite, 9h30 da noite, e não tem treinamento de manhã, aí dá para ver o jogo, né? Como foi o caso último do Barcelona de Guayaquil, que foi 7h30, se não me engano, horário. Então, deu para ver. Agora, os jogos, às vezes, do Campeonato Brasileiro, eu vejo os jogos, como eu tenho que fazer lá no meu canal Zico 10, fazer sempre um comentário no YouTube, aí eu vejo o tape, né? Vejo o compacto e tal, para poder ter noção do que aconteceu, né? Mas procuro sempre ver o jogo na íntegra, né? E aí, mas, jogo 4h da manhã não é mole, não, né? Quando você está no meio do sono, só se for uma decisão. A decisão, como foi o jogo lá com o River na Libertadores, aí eu botei o relógio para despertar às 4h da manhã para ver todo ele. Porque dependendo do jogo dá até mais sono, né, Zico? Tem que ser um jogo bom para acordar às 4h e ficar acordado. É verdade. Eu já tive alguns jogos mesmo de que não seja Flamengo que eu botei para ver, mas apaguei, porque não dá para aguentar, não. E falando um pouquinho mais de livro aqui, para a gente ir encerrando esse bate-papo, se você escrevesse um livro, Zico, ainda que hipoteticamente, mas se você escrevesse, qual seria o tema? Você acha que mais tua carreira como um todo, Flamengo, Japão? O tema seria determinação, porque eu acho que era a frase que eu usei eu uso na minha vida para falar de mim, porque hoje é muito fácil, né? Você já está com uma vida realizada, mas aí e é legal hoje, através de internet, né? de Twitter, Facebook e tal, tem aí várias situações que fazem te relembrar o início da tua carreira, a dificuldade que foi. E eu sei que eu tive que superar muitos degraus para subir, né? Mais do que a Igreja da Penha, para poder conseguir chegar lá no topo, viu? Porque é normal isso. E as pessoas pensam que, às vezes, é fácil chegar. Às vezes, chegar não é tão difícil. Difícil é se manter.
as cobranças, a pressão. E eu, graças a Deus, eu sempre fui um que eu me cobrava. Então, não precisava ninguém me cobrar, porque eu era muito exigente comigo mesmo. Então, eu acho que isso me facilitou bastante. Então, se eu tivesse que escrever um livro, ia falar sobre essa minha determinação de acreditar que a coisa vai dar certo e que eu tinha fé que poderia conseguir os meus objetivos, desde o início da minha carreira no futebol, como técnico, que rodei o mundo, até chegar aqui no Japão. Muita gente, com certeza, como eu, ficou interessada em ler sobre isso, Zico. Tem chance de ser possível você escrever um livro um dia? Dizem que é uma das 3 coisas que a gente tem que fazer, né? Plantar uma árvore, ter filho e escrever um livro. Tem isso. Eu já fiz as 3, né? Mas posso repetir o livro. Porque praticamente o Conta a Sua História foi assim, eu falando, né? Tudo aquilo que aconteceu, né? Então, o tema do livro foi esse. Então, eu considero que aquele negócio que eu te disse. O livro foi redigido por uma pessoa, mas fui eu contando a minha história. Né? Então, eu acho que eu já escrevi livro, já plantei árvore, já fiz filhos. Né? Mas pode botar aí também nessa ideia e essa determinação, porque acho que todo mundo vai querer ler. Tá para sair um agora, muito legal. Tem um grande rubro-negro que trabalha lá no patrimônio histórico do Flamengo, Bruno Lucena, que ele está fazendo se não me engano, de goleiros e zagueiros que me enfrentaram, entendeu? Então, um negócio assim meio que diferente e tal. Teve um do Vitor Sérgio, que trabalhou lá com o Vitor Sérgio e o Mauro Betting, que eu cheguei a dar muitas entrevistas, a gente ficou muito tempo falando sobre muitas coisas, então tá para sair também. Tem um do Marcos Neves, que escreveu aí a biografia do Renato, do Heleno, do Nunes, é um grande escritor, e a gente está conversando também para falar de histórias, e quem sabe o da determinação possa ser um dos últimos, né? Tomara. O que mais tem é história na tua carreira, história de sucesso, história para contar aí, que todo mundo tem interesse. Infelizmente, o nosso tempo acabou, já falamos, já até estourei aqui um pouquinho, porque tem muito assunto, mas muito obrigada, Zico, é sempre uma honra, sempre um prazer bater papo com você e ainda mais te receber aqui no Festival Internacional do Livro Esportivo. Obrigado, Camila. Foi um prazer grande poder trocar esse papo internacional, né? E desejar aí muito sucesso ao Festival Internacional do Livro Esportivo, né? Que as pessoas possam cada vez mais se interessar. Tem situações muito bacanas, né? Através do esporte, e poder estar aqui presente ao lado, com certeza, deve ter muita gente aí que prestou muitos serviços ao esporte brasileiro, e foi um prazer grande estar aqui. Espero que vocês gostem bastante desse papo, que eu acho que foi bastante agradável, por isso passou rápido. É verdade, muito agradável. Obrigada ao Zico e obrigada a vocês também que acompanharam aqui mais esse bate-papo, e sigam, então, acompanhando o Festival Internacional do Livro Esportivo. Camila, muito legal. Muito bom conversar com o Zico, entrevista maravilhosa. O Zico realmente é essa enciclopédia do futebol, essa trajetória brilhante, vitoriosa no futebol e também fora do futebol. O Zico foi um grande jogador e é uma grande pessoa. Zico, muito obrigado. Camila, foi ótima a nossa entrevista, e daqui a pouco aqui no Fili, dando sequência à nossa programação, vem aí o Marcelo Barreto, mais um craque do Fili. Aguarde um pouco, hein?